Feliz Ano Novo, amante do terror! Eu lembro que no início desse canal aqui, eu costumava falar bastante sobre um tema bem específico e que era bem novo, quase ninguém conhecia e causava uma curiosidade imensa em todos aqueles que ouviram falar na primeira vez. Não era isso exatamente que o fazia ser especial, mas era um dos principais fatores. Esse tema era criaturas do Trevor Henderson. Aqueles que me acompanham durante um longo tempo, com toda certeza podem se lembrar dessas criaturas, não necessariamente sendo do Trevor Henderson, mas também do Leo Vincible e de outros artistas de horror, mas Trevor foi o mais abundante. E para quem não sabe, Trevor Henderson é um artista de horror, ou seja, ele pega algumas imagens de cenários, geralmente sendo fotos de espaços liminares, e se você não sabe o que são espaços liminares, recomendo assistir a esse vídeo. Pegando essas imagens, ele ia no Photoshop e desenhava uma criatura enervante, que causava desconforto, não por ser necessariamente feia, mas também por algumas vezes cair no tal Vale da Estranheza. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui. Cartoon Cat, Siren Head, The Lamb, Lil Nugget, Bridgeworm, The Man with the Upside Down Face, Os Titãs, dentre outros. Ele possui simplesmente milhares de criaturas, uma mais criativa que a outra, uma mais enervante que a outra. E eu praticamente devo o início da minha carreira inteira a esse artista, tendo em vista que esse canal começou a decolar devido às criaturas dele, mais precisamente ao Cartoon Cat, a criatura que fez com que esse canal começasse a subir lá para 2019 e 2020. E por mais que hoje em dia eu não fale mais delas como antigamente, ainda assim, cada uma delas tem um espaço especial, tanto aqui nesse canal quanto no meu ser. Aí, é agora que começa a parte complicada. Você reparou que eu falei que eu já não falo mais delas como antigamente? Pois é, tem um motivo para isso. Vamos começar com o mais simples primeiro: a falta inata de informações. O que eu quero dizer? Bom, não é todo mundo que sabe disso, até porque só sabe quem vai atrás das informações por si próprio. Mas quem só via os vídeos não sabia o sufoco que era achar alguma informação sobre alguma criatura desses artistas. Por que era tão difícil? Porque aqueles que fazem essas ilustrações não as produzem pensando em como exatamente vão passar as informações sobre ela ao público, até porque aqueles que os acompanham não necessariamente são youtubers de terror, o que significa que estão pouco se lixando para as descrições, eles só querem ver as criaturas. Mas para nós que fazemos vídeos sobre elas, tipo Cabutops, Ancient Horror, Clark Theater e afins, isso é uma tamanha desvantagem, porque se fôssemos fazer vídeos somente baseados no que os atores dizem, eles iam ter de 2 a 3 minutos, 5 no máximo. E nem é por questões de fazer vídeos longos para poder colocar mais anúncios, até porque ultimamente todos os meus vídeos estão com mais de 8 minutos, mas eu não coloco anúncios no meio. Muito pelo contrário, eu desabilito essa função, porque para mim é mais interessante que os espectadores tenham a melhor experiência possível ao assistir, sem a interrupção constante de anúncios. O negócio é que eu quero que os vídeos sejam mais longos, porque assim eu sinto que tirei o máximo de informações possíveis e eu deixei mais completo possível. Não que os vídeos curtos sejam de certa forma incompletos, é só que eu gosto de fazer vídeos um pouco mais longos, mas não longos demais, que fiquem na média entre 8 a 12 minutos. Só que o problema com as criaturas do Trevor Henderson e afins é que as informações, na maioria das vezes, são vagas, sem início, meio ou fim. Então, como é que você encaixaria isso em um vídeo? Se eu fizesse shorts ou vídeos pro TikTok, até que valeria a pena, mas para um vídeo mais trabalhado pro YouTube, não. Vamos pegar um exemplo bem específico aqui. Há mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo que hoje em dia ninguém no mundo deve lembrar: Alien Ghost. Sabe quais são as únicas informações fornecidas do Trevor Henderson sobre essa criatura? Isso aí. Sim, um diálogo. Um mísero diálogo. Claro, junto da aparência dele também. Agora, se você me perguntar como é que eu consegui transformar isso em um vídeo de 8 minutos e 33 segundos, eu juro pra você que eu não vou saber te responder ao certo. Na verdade, eu tenho uma ideia sim,
Naquela época, eu era um mestre de teorias envolvendo essas criaturas, e não só sobre elas. Acredite se quiser, eu já fiz um monte de teorias envolvendo SCP. Tanto é que eu tenho vários vídeos sobre o que aconteceria se tal coisa rolasse. Tipo, o que aconteceria se o SCP-096 fosse lançado no Sol, ou se você piscasse um olho de cada vez contra o 173. Então, como eu consegui fazer esse tantinho de informação virar um vídeo de 8 minutos? Simples. Um leve enchimento de linguiça, criação de cenários hipotéticos e muita teoria. Sim, a grande maioria das informações presentes nesses vídeos de criaturas não são oficiais, são puramente teorias criadas a partir da minha própria cabeça. O bom é que esse tipo de informação só iria ter aqui, então se você visse em qualquer outro canal, já sabia que tinha vindo daqui. Só que isso também tem um porém. Com o tempo, esse tipo de vídeo começou a ficar um tanto repetitivo. Eu lembro que eu consegui achar informações muito relevantes sobre algumas criaturas, principalmente aquelas que ficaram mais populares envolvendo o Trevor Henderson, por exemplo, o Cartoon Cat e o The Man with the Upside Down Face. As informações sobre eles são simplesmente abundantes, tendo vários detalhes interessantes e fontes de teorias muito boas, coisa que a maioria das outras não tem, pelos motivos que eu já citei anteriormente. Depois que as wikis não forneciam mais, eu também tinha os canais que eu citei. Eles também eram ótimas fontes de informações. Claro que eu não simplesmente copiava tudo o que eles diziam. Eu apenas adaptava o que era mais importante e trazia as minhas próprias ideias e minhas próprias teorias. Era assim que funcionava. Mas com o tempo, até mesmo isso foi ficando cada vez mais escasso, e hoje em dia praticamente já não existe, ficando esquecido com o tempo. Eu não acredito que esse tema já foi exatamente popular em termos de quebrar bolhas. As únicas criaturas que eu já vi furar bolhas foi o Siren Head e o Cartoon Cat, algumas sendo boas, outras sendo... enfim. Até onde eu vi, foram apenas esses dois. Todas as outras ficaram fechadas em seus próprios nichos, que é alguns poucos canais de terror e, claro, as páginas dos próprios artistas. Mas eu vou deixar algo bem claro. Trevor Henderson não deixou de ser interessante assim como o SCP. A única coisa que me impede de falar sobre é justamente essa escassez de informações que muitas vezes me impede de falar sobre determinadas criaturas. Às vezes tem alguma que eu queria muito falar sobre, mas não tenho material suficiente para isso e acabo deixando de lado. E é agora que eu te digo. Se você por acaso conhece alguma criatura que tenha uma quantidade boa de informações que dê para fazer um vídeo bacana com ela, deixa aqui nos comentários. Como eu disse, esse assunto tem um espaço especial aqui e eu queria muito conseguir falar sobre aqui de novo, só que com informações suficientes e não com um monte de teorias sem fundamento algum, com vídeos que daqui a um tempo ninguém vai se lembrar.